Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que a matéria orgânica dos fertilizantes organominerais fornece energia para os micro-organismos do solo, essenciais para o ciclo de nutrientes? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Henrique Antônio de Moraes, que é engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro. É um daqueles profissionais, imagina um cara top de linha, viaja o Brasil inteiro, tá antenado, tá ligado com tudo que tá acontecendo. Ele entende muito, muito mesmo de agricultura. E nós vamos falar a respeito das ações anti-estresse, bióticos e abióticos. Meu amigo, como é que você está, Henrique? Tudo bem? Ótimo, Divino. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando com você e com seus ouvintes. Meu amigo, é sempre um prazer falar contigo. Como é que estão as viagens? Tem viajado muito? Hoje mesmo eu já estou a caminho de Luiz Eduardo Magalhães. Ô, terra boa, terra boa. Região excepcional da Bahia, né? Com grandes amigos que a gente tem lá, excelentes produtores, pessoas que investem e acreditam muito no que fazem. São verdadeiros profissionais, assim como os daqui da nossa região. Com certeza. Henrique, eu tenho observado o seguinte, a impressão que eu tenho é que o produtor rural está com um pouco mais de cautela esse ano em relação ao ano passado. Eu lembro que ano passado, assim que liberou o vazio sanitário, caiu uma chuvinha, já o pessoal colocou semente no chão e começou o plantio, aí deu aquele problema todo, teve muito replantio. Parece que o produtor está um pouco mais cauteloso, não está? Ele está cauteloso e o receio do que vai acontecer quando ele tiver com o seu produto final na mão, esse ano parece que está até maior. Com margens cada vez mais apertadas. Riscos de empresas e até mesmo colegas agricultores pedindo recuperação judicial. Dá uma estabilidade tão grande no mercado, fazendo com que as pessoas fiquem muito mais, receosas do que vai fazer, do que vai acontecer. Ouvir profissionais que têm um grande conhecimento sobre o mercado, e de uma semana para outra se muda tanto o assunto, você vai olhar sobre quem são as empresas que são as compradoras dos nossos produtos, por exemplo. Elas emitem um relatório num mês, no outro mês parece que vai colocar o relatório um do lado do outro. Parece que o que foi falado no mês passado não está tendo valor nenhum. E isso faz então com que esse mercado se mantenha muito receoso. O medo é enorme. Desde se o produto que eu comprei vai ser entregue ou não vai ser, em que marca comercial que ele vai ser entregue, se eu comprei sobre outra. E assim, é uma cadeia, uma coisa sucessiva, fazendo com que ele tenha muito medo do que vai fazer e sem ter certeza ainda do que está por vir. Aí, riscos em investimento, fazer só em último caso, quando ele realmente precisa. É assim que eu tenho visto, é assim com quem eu tenho conversado, tem relatado sobre os seus pontos de vista. E a questão é o seguinte, não a gente vai falar de estresse das plantas, mas eu tenho percebido que o produtor está estressado também, justamente por essa situação de não saber, porque a gente tem a tendência de achar que tem o controle de tudo, né? Quando você percebe que você não tem o controle da situação, realmente dá uma sensação de impotência muito grande. Mas vamos falar aqui do estresse das plantas, já que não é só gente que estressa, a planta estressa também. Henrique, o que são os tais de fatores bióticos e fatores abióticos? Bom, de uma maneira bem prática, fatores bióticos. Quando fala bio,
já imagina vida. Isso. Né? Então, tudo aquilo que é causado por um organismo vivo, uma vida, é um fator de estresse biótico. Doenças, quer sejam elas fúngicas, por bactéria, por vírus, ataque de pragas, esses são efeitos bióticos. Né? Correto. Então, são promotores de estresse. E abióticos são aqueles causados por organismos não vivos, e muitos deles não controlados. Né? Por exemplo, efeitos do ambiente, excesso de luz, altas temperaturas, falta de umidade. Então, todos esses são estresses abióticos. Uma fitotoxicidade, por exemplo, provocada por uma dose de um produto, às vezes colocado em alta concentração, ou um produto aplicado numa hora que não era o momento correto dele e causa alguma injúria na planta. Esse é um estresse abiótico. Perfeito. Aliás, motivos para as plantas terem estresse é o que não falta, né? Porque nós estamos com temperaturas altíssimas nos últimos dias. A temperatura no mesmo dia que está alta, do dia para o outro já muda aí 10 graus, já baixa de uma vez, depois sobe de repente. Chuva, a caixa d'água do solo está vazia, né? Parece que as chuvas só vão firmar mesmo depois do dia 10, depois do dia 15 de outubro. Então, as plantas teriam todos os motivos do mundo nesse momento para estarem estressadas, né, Henrique? Não é só... Todos esses fatores que você comentou, eles interferem diretamente, eles agridem de uma tal forma onde ajuda a planta a não responder a todo o potencial genético em que elas têm. Falando aí diretamente sobre a agricultura, né? Vamos pensar da seguinte forma: tudo aquilo que eu puder fazer, ou todo aquilo que o agricultor ou o técnico puder orientar o seu cliente a ter ações para evitar com que a planta tenha essas intempéries junto a ela, elas devem ser feitas. Existem mecanismos para isso? Existem, desde ações diretas ou ações até mesmo de forma indireta, que você pode fazer. Vamos pensar que nós estamos numa época de início de plantio, tá? Você tem alguns agricultores que arriscam um pouco mais, chega a fazer o plantio no pó. Dá certo? Num grande volume dos casos, tem dado certo. Só que você fica pensando, hoje a gente compra a semente e ela fica quase 6 meses dentro de uma câmara fria. Você tira a semente da câmara fria, faz um tratamento de semente necessário, não tenha dúvida quanto a isso, necessário, mas aí você já começa dela um bebezinho já direto em contato com produtos químicos. Alguns deles para proteção, mas também causam injúrias nessa semente. Você coloca num solo que pode ter uma variação de temperatura, se tiver pouca palha, sobre pouca palhada, por exemplo, o solo vai chegar ali perto dos seus 60 graus. Você tira uma semente que estava numa câmara fria e coloca depois num solo de 60 graus, será que ela vai ter potencial de emergência? E quando chover, que ela germine, que ela venha para frente, que ela venha se desenvolver, como é que vai ser se ela já consumiu uma parte da sua reserva tentando sobreviver àquele ambiente que você colocou próximo de 60 graus? Então são fatores aí de estresse que começam desde o início. Esse é um pequeno exemplo que eu estou falando e é um fator de risco enorme esse plantio a vir, se vão atrasar uma chuva um pouco mais, de vir atrapalhar. Mas tem agricultor que faz, tem agricultor que já se habituou a isso, ele corre o risco sabendo do risco que ele está tendo. Você estava falando, Henrique, do pessoal plantar no pó muitas vezes e colocar a semente num solo que está despreparado, muitas vezes um solo quente, com pouca palha. As queimadas que aconteceram nos últimos meses, nos últimos dias, deixaram muito solo aí descoberto, totalmente descoberto, aliás, né? Exato, isso aconteceu.
fatores que a gente deixam nós muito entristecido. Nós nos solidarizamos com um agricultor que teve propriedades, bens, que tiveram ação direta do fogo. Nossa, cara, eu estava fora e acompanhando alguns grupos aqui da região, você ia vendo os comentários das pessoas. Olha, eu estava fora daqui, com o pensamento aqui, entristecido com o que estava acontecendo. E o pior, né? Alguns causado por outro ser humano. É um crime. Você luta para manter um solo, para colocar uma palhada, criar toda uma estruturação, toda uma fertilidade do solo, para numa chama aí de 1 hora que passar sobre o seu talhão e anos jogado fora. Uma pena. Mas e aí, só te adiantando talvez que seria a sua pergunta, e aí, o que fazer nesse momento? Olha, Divino, eu acredito, aí é uma questão do Henrique. Certo. Como é que eu vou fazer para mim recuperar isso? Não vai ser numa única safra. Às vezes, postergar o plantio sobre aquele talhão, sobre aquele pedaço, aquela parte da propriedade que pegou fogo, tentando ali colocar alguma cobertura ainda sobre ela, é possível. Um plantio aí, vamos supor, de um milheto, por exemplo, uma planta que desenvolve rápido. Certo. Caso tenha tempo, caso as chuvas não venham com uma certa regularidade, onde a gente vai ter que ficar plantando e parando o plantio, devido à própria falta de umidade. Então, são algumas coisas que pode fazer. Agora, pensar nos anos seguintes, colocar uma cultura logo após a colheita da soja desse ano, ou um milho associado com braquiária, sorgo associado com braquiária, às vezes partir diretamente para a braquiária ou para um mix de plantas, para tentar trazer mais vida o mais rápido possível para aquele solo. Esse fogo não quer dizer que tenha exterminado a vida no solo, não é isso. Isso não aconteceu. Mas é uma forma de você tentar, pelo menos, recuperar aquilo que é um padrão nosso de agricultura. Plantio sobre palhas e plantios buscando a integração de vida o mais rápido possível naquele solo. Eu imagino e acredito que o agricultor, quem passou por isso, já deve estar se preparando por exemplo, eu vou adicionar mais organismo vivo naquele solo. Se eu vou fazer um tratamento de semente com Brad Rhizobia, por exemplo, aumentar a dose nessas áreas. Isso é fundamental. Co-inoculações. A co-inoculação com tricodermas, com azospirillum, tudo que ele puder fazer de colocar uma vida a mais naquele solo, devido à própria falta daquilo que poderia ser o principal alimento dele, que seria o resíduo dessas palhas, ele deve acrescentar nessas áreas. E esses organismos vivos é uma forma de combate anti-estresse. Eles vão ajudar a eliminar algumas pragas, algumas doenças de solo, bem como também pode ajudar a planta na questão nutricional. E uma planta melhor nutrida, ela responde melhor a qualquer efeito adverso no ambiente. Henrique, seria correto afirmar então que nesses momentos que nós estamos passando agora, os biológicos mais do que nunca têm um papel fundamental? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Para mim, eu não tenho dúvida. A introdução de organismos vivos. E é importante o seguinte também, né? Não é falar a introdução de organismos vivos, é importante e aí vamos colocar de qualquer maneira. Não é isso. É importante, quando vier a umidade e começar aquela vida que ela depende muito da água, tiver no solo, fazer um bom levantamento pegar uma amostragem de solo, levar para um laboratório, ver o que eu tenho aqui. Eu tenho nematóides? Tem nematóide que é benéfico. Quais são os nematóides e que proporção que eu tenho? E aí selecionar, por exemplo, qual é o micro-organismo que tem ação direta sobre ele para você introduzir. Meu solo está com um problema muito sério de fusariose, que é uma doença fúngica. Então existem os micro-organismos, por exemplo, como os tricodermas, que têm uma ação direta sobre esses fungos patogênicos. E aí então eu vou aumentar a carga desse fungo que combate esse fungo fitopatogênico. Então não é também colocar o bel prazer.
e sim colocar alguma coisa que tenha ação direta. Hoje existe, por exemplo, estirpes de algumas bactérias que elas ajudam a ter uma maior disponibilidade de fósforo no solo. Se eu acabo de perder a palhada, né, que seria, quando ela fosse mineralizada, uma fonte de fósforo. É de baixa quantidade? Mas seria uma fonte de fósforo prontamente disponível para a planta. Nesse momento, se eu começar a trabalhar com essas bactérias que aumentam a disponibilidade de fósforo que estão lá no solo, é importante? É a hora de você usar. Esse é o momento para aquele agricultor que ainda não faz uso, pensar a respeito e trazer essas tecnologias para dentro da sua porteira. Henrique, como é que faz para identificar se uma planta está estressada? Olha, primeiro a gente tem que saber qual que é o tipo de estresse que está sendo promovido, né? Certo. Mas qualquer reação que a planta tiver que seja anormal, é um motivo de você ver um estresse. Determinadas horas do dia, a folha começa a virar, por exemplo. Excesso de temperatura e falta de umidade no solo são promotores de estresse. Então a planta reage a isso. Injúrias, qualquer mancha, folhas engruvinhadas, em vez da folha estar normal, lisinha, ela começa a ficar cheia de rugas, alguma coisa nesse sentido. É sinal de um estresse, provavelmente por ação de algum produto químico sobre ela. Bordas viradas, pequenas lesões, coloração, uma coloração anormal, por exemplo, há indicativos de estresse nutricional. Então, são esses os fatores que podem você identificar se a planta está com estresse. Qualquer coisa que mostre que a planta não está na sua aparência, aquilo que nós consideramos como tradicional, como normal. Geralmente, as culturas mais plantadas aqui na nossa região, nessa época agora, são soja e milho, né? Quais são as perdas provocadas pelo estresse? Vamos pegar nessas duas culturas, na soja e no milho? Sim. Bom, vamos lá. Quando eu tenho uma planta com estresse nutricional, então você tem um ou mais nutrientes faltantes. É indiferente se ele é um nutriente de grande utilização pela planta, que nós chamamos dos macronutrientes, ou dos micronutrientes, que são aqueles que em proporções menores, mas eles são elementos fundamentais para a formação e o metabolismo completo da planta. Um deles que estiver faltando, ou mais de um que estiver faltante, vai acarretar no quê? Nem tudo na planta vai estar funcionando corretamente ou na quantidade que a planta precisa para ela expressar o seu potencial genético. Então, agora é saber qual é a gravidade que isso ocorreu. Você quer ver um estresse abiótico, por exemplo? Fitotoxicidade por herbicida. É comum, ou por um erro de ter pego o produto errado, ou colocado um produto errado no tanque. Às vezes um pulverizador estava fazendo uma operação, vem fazer outra operação, às vezes não sofreu uma limpeza adequada, acaba a planta tendo fitotoxicidade. E aí tem a fitotoxicidade do que? Alguns produtos causam somente engruvinhamento da planta, não chega a causar lesão de queima, e outros já chegam a causar lesão de queima. Esse que causou lesão de queima, por exemplo, a chance que tem, você perdeu a área foliar. Você perdeu a capacidade total da planta de fazer fotossíntese. Então vai depender muito da intensidade dessa fitotoxicidade. Quer ver uma situação interessante? Nós temos alguns produtos que, utilizados como pré-emergente, e o agricultor deve utilizar como pré-emergente, aí por um motivo ou outro ele começa a superdosar. Ou está aplicando num talhão que tem uma determinada quantidade de argila. Vai para um outro talhão, usando a mesma dose, que a quantidade de argila é menor, é um solo mais arenoso. A chance que tem daquela planta que entrar com uma concentração maior num solo mais arenoso desse produto, mesmo que ele não cause injúria, mas ele causa estresse, que a gente chama estresse oculto,
na planta, já é um fator de redução de produção. Então, olha, são N fatores e diferentes situações que causam essas injúrias e causam essas fitotoxicidades, por exemplo, e que vão ser promotores ali de redução de produtividade. Mensurar isso só se você tiver uma parte do talhão, um pedacinho pequeno que aquele produto não recebeu e assim por diante, para você comparar, aquilo que a gente chama o controle, né? Para você poder comparar o que sofreu o dano e o que não sofreu o dano. Agora, que é perceptível que o material, quando passa por algum tipo de estresse, há redução na produção, isso é perceptível. Por excesso de temperatura. Você quer ver uma coisa bem interessante? Uma outra cultura que é muito sensível a isso. Feijão. Na época da florada do feijão, se vierem dias de temperaturas muito elevadas, o índice de abortamento de flor é enorme. É enorme. E aí? Eu sei que eu tô com a previsão, tô olhando a previsão. O meu feijão vai florescer perto daqueles dias. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem. Você pode fazer ação direta, principalmente nutricional, né? Trabalhar com boro, colocar uma carga de silício, por exemplo, ou até mesmo alguns produtos aí que aumentam a reflectância de luz, dando um maior conforto para a planta e fazendo com que ela perca menos flor. Então é uma coisa muito comum isso. Você pode fazer prevenindo um estresse. Foi um pequeno exemplo que eu dei. Nessa hora, mais do que nunca, é importante ter orientação técnica e orientação técnica de qualidade. Meu amigo, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui mais uma vez. O único problema que eu vejo é o seguinte, você some demais de mim, demora muito tempo sem conversar comigo, faz isso não, vem mais vezes, tá bom? Divino, a gente vai estar sempre à disposição, tendo a oportunidade de conversar contigo, com seus ouvintes, e espero que tenha agregado alguma coisa para os nossos produtores e nossos colegas técnicos. Tá bom, meu amigo, agregou demais da conta. Um abraço para você, fica com Deus, viu? Nossa, vamos mandar um abraço pessoal aqui de Luiz Eduardo para você. Opa, para eles. Bom demais. Eu conversei com o Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro. Nós falamos a respeito de ações anti-estresse bióticos e abióticos. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.